Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma escola bíblica aqui pelo canal Casa do Pão. E continuamos a comentar a carta de Judas, que é apenas um capítulo. E hoje vamos comentar o versículo 12, que diz assim: Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Depois de usar 3 exemplos de pessoas, Caim, Balaão e Corá, no versículo 11, agora Judas relata como eles são, qual a intenção desses mestres com esses ensinamentos heréticos, ensinamentos que desviavam o povo da verdade de Deus. Judas mostra qual era a intenção deles em trazer esses ensinamentos. Agora Judas usa 3 elementos para mostrar como eram esses mestres gnósticos. Você lembra que no versículo que eu li aqui, manchas, nuvens e árvores. Por isso que ele começa o versículo dizendo: são manchas em vossas festas de caridade. Havia as festas de caridade, que eram as festas do amor ágape, o amor perfeito, o amor que não cobra, como está lá em 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor ali. Esse é o amor ágape, o amor perfeito, o amor de Deus pelo ser humano. A Bíblia no grego, ali no Novo Testamento, tem 3 tipos de amor. Tem o amor eros, que é o amor da intimidade sexual, tem o amor fileu, que é o amor de amigo, o amor fraternal, e tem o amor ágape, que é o amor perfeito, o amor que Deus demonstrou pelo ser humano. Então essas festas de caridade falam desse amor perfeito. Por isso que o versículo fala: são manchas em vossas festas de caridade. Essa palavra manchas tem 2 significados, pode ser rocha ou algo que está sujando, uma mácula. Então tem 2 ideias. São manchas em vossas festas de caridade, algo que está manchando, estragando a comunhão perfeita entre os irmãos e a comunhão com Deus. Ou rocha, isso é, está afundando a espiritualidade do povo ali naquela comunidade de fé ou naquele grupo. São manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, isto é, esses mestres estavam infiltrados no meio do povo de Deus, A ceia do Senhor era pão, vinho, e havia também, no começo ali da era cristã, o lava-pés, um lavava o pé do outro, seguindo aquilo que Jesus fez com os discípulos lá no Evangelho de João. Só que, devido a essa infiltração dos mestres gnósticos, muitos exageravam no vinho, exageravam na bebida, trazendo situações não condizentes com a fé apostólica. E além disso, havia glutonaria, que é pecado, ok? E também havia partidarismo. Olha o que esses homens, esses mestres estavam trazendo para o meio do povo de Deus. Por isso que Judas diz: apacentando-se a si mesmo sem temor. Isso é, eles só estavam ali para tirar proveito próprio, queriam os benefícios do evangelho, queriam liderar, estar ministrando para seu próprio proveito. Não estavam preocupados com o povo de Deus, não estavam preocupados com o evangelho, queriam apenas satisfazer seus desejos e seus interesses. Por isso que diz: apacentando-se a si mesmo sem temor. Isso é, não tinham vergonha nenhuma, faziam publicamente, estavam um pouco ligando com a opinião dos outros. Eles só queriam se infiltrar no meio do povo de Deus, se infiltrar no meio da ceia do Senhor e desviar o povo da verdade. Então o primeiro elemento está aí, São como manchas. Esses mestres são manchas, são máculas, são rochas que estão afundando a espiritualidade do povo ali naquela congregação, naquela comunidade de fé. E agora Judas usa outro elemento para mostrar como eles são. São como nuvens sem água. Uma nuvem sem água, o que quer dizer? É algo que tem aparência, tem formosura, mas interiormente não tem absolutamente nada. Água é símbolo de vida. Então esses mestres tinham aparência, mas não tinham vida nenhuma. Por isso que Judas diz:
que essas nuvens eram levadas pelo vento de uma parte à outra. Isso é, quando as nuvens se juntam, vem um vento forte e as dissipa rapidamente. Então Judas usa esse exemplo. Como eles não tinham vida, eram apenas aparência, via qualquer vento ia tirar elas dali, ia acabar com aquilo ali. Então esses mestres prometiam dar vida, mas não tinham absolutamente nada. Qualquer vento tirava eles dali. Então, além deles não produzirem vida, não produzirem água, ainda tampavam o sol da justiça. Então, essa que era a intenção do maligno. A intenção do maligno é trazer ensinamentos que parecem profundos, que parecem sobrenaturais, mas que na verdade tiram a pessoa do foco, que é Jesus Cristo. Por isso que Judas usa o terceiro elemento para mostrar como eram esses mestres. São árvores infrutíferas, quer dizer, não davam fruto nenhum, não davam alimento, não alimentavam, não fortaleciam ninguém, só traziam conhecimento que enchia a cabeça, mas o coração e a vida da pessoa não mudava. A pessoa não mudava, na verdade mudava, mas mudava para pior. Por isso que Judas diz que essas árvores estavam 2 vezes mortas. Ali em Israel havia a época do outono, que as árvores produziam seus frutos, mas tinha outras árvores que produziam os frutos numa estação anterior. Então, quando Judas diz que estão 2 vezes mortas, não produziam frutos nem no outono, nem na estação anterior. Isso quer dizer o quê? Não produziam fruto nenhum, não traziam nada para o povo. Aí ele diz 2 vezes mortas, desraigadas. Isso é, elas não têm nada, porque uma árvore que não produz fruto, uma árvore só atrapalha o caminho. O que o povo fazia? O povo tirava aquela árvore, cortava para fazer lenha, para fazer casa, para fazer habitação, usava para outro proveito, mas não para alimentação. Então vê como a coisa é muito séria em relação a esses mestres que estavam ali infiltrados no meio do povo de Deus. Então entenda os 3 símbolos que Judas usa para explicar quem eram esses mestres, onde que nós pegamos a palavra de Deus nos nossos dias e podemos fazer uma análise dos mestres que estão nos ensinando, das pessoas que estamos vendo na internet, dos ensinos que elas trazem. Essas pessoas são manchas, essas pessoas são nuvens sem água, essas pessoas são árvores infrutíferas. Às vezes você vê um ensinamento, parece um conhecimento muito bom, muito aprofundado, mas está trazendo mudança de vida para você. Qual é a mudança que tem que ter, irmão Alfredo? Você ficar cada dia mais parecido com Cristo. Esse que é o nosso foco, gente. O ensinamento bíblico, o ensinamento cristão para as nossas vidas tem que nos fazer ficar cada vez mais parecido com Cristo. Está entendendo? Por isso que em Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus. Então essa obra o que é? Deus vai nos fazendo ficar cada dia mais parecidos com Cristo. A igualdade total será apenas lá na eternidade, entendemos isso? É um processo dia após dia. Por isso que eu digo, muito cuidado com quem tu ouve na internet, muito cuidado com quem tu vê no YouTube, vê nos canais aí, os ensinamentos bíblicos que você vê. Procure orar e peça direção para o Espírito Santo. Inclusive eu aqui, gente, pergunte para o Espírito Santo. Espírito Santo, é para eu escutar o irmão Alfredo? É para eu ouvir os vídeos dele? É para eu ver os estudos dele? Pergunte para Deus, ok? Faça isso. Isso nós temos que fazer. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Então, semana que vem, vamos comentar o versículo 13 dessa carta, onde Judas continua a usar exemplos para mostrar quem eram esses mestres gnósticos. Amém? Conto com você. Até a próxima aula. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.